Atos capítulo 2, versículo de número 46 e 47. Diz o texto: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Enquanto eu estava orando, o Senhor colocou a palavra na minha boca. E na oração eu dizia: Senhor, chama aqueles que hão de se salvar, chama aqueles que hão de herdar a salvação, chama aqueles que hão de se salvar, chama aqueles que hão de herdar a salvação. Se você for observar esse texto bíblico, quando o escritor chamado Dr. Lucas escreve, ele pontua nesses dois últimos versículos dizendo que é o Senhor Deus que acrescenta à igreja aqueles que hão de herdar a salvação. Isso não vem do homem, isso não provém de nós. E se você for observar, a Bíblia vai dizer que a salvação não vem do homem, é dom de Deus, para que ninguém se glorie dizendo que é das nossas obras. Então a salvação é dom de Deus, a salvação vem de Deus. O acréscimo à igreja, quem faz é Deus, quem faz é o Pai, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem para estar ministrando, falando acerca dos papéis do Espírito Santo. E existem 3 papéis que é do Espírito Santo, fora os outros, e os principais, além que todos são principais, 3 é voltado para o homem. E os 3 papéis de execução do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e da justiça, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o acréscimo à igreja não provém do homem, mas provém de Deus, provém do Pai. A única coisa que Deus se utiliza de nós lemos uma lição passada, no trimestre passado, de janeiro até o mês de março, quando fala que Deus se utiliza da nossa instrumentalidade, quando nós estamos pregando a sua palavra, para se revelar ao homem, ao mundo pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus se utiliza da nossa boca, da palavra que estamos pregando, para trabalhar no coração do pecador. Então, entenda que crescer a igreja não é papel do homem, não é papel do pastor, não é papel do pregador, porque a própria Bíblia vai dizer em Zacarias que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence, que fala ao ouvido do pecador. É por isso que quando nós estivermos pregando a palavra, nós temos que estar pregando a com verdade, porque se pregarmos a palavra com verdade, o Espírito Santo verá que o que nós estamos falando é verdade, e ele trabalhará dentro dessa verdade, a ponto de arrebatar o coração do pecador e o trazê-lo até a presença de Deus, o trazê-lo até a presença do Pai. Eu pude pontuar aqui dentro desse relato, dentro desse contexto bíblico, que a única coisa que o pregador tem que fazer é pregar, porque quem chama as pessoas é Cristo, quem chama
chama as pessoas é o próprio Cristo. Quem chama as pessoas é o próprio Espírito Santo. Se você for observar, quando Cristo sai até o mar da Galileia para começar a pregar a palavra, a Bíblia diz que ele encontrou alguns pregadores e começou chamando, dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram impactados pelo chamado de Cristo, pelo chamado do próprio Cristo, vamos dizer aqui, pelo chamado do próprio Espírito Santo de Cristo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus recebeu o Espírito Santo. Está escrito lá em Mateus capítulo número 3, que Jesus, quando estava sendo batizado, ele sai da água, e quando ele sai da água, o céu se abre, e viu descer do céu o Espírito Santo com uma pomba, com o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e pousar sobre ele, e a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Então observe uma coisa, que Jesus saiu para chamar, mas vamos colocar em evidência o papel do Espírito Santo, porque se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, naquele exato momento Jesus também não usurpou o papel do Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo falar aos ouvidos dos pescadores, e esse falar do Espírito Santo foi tão arrebatador que eles deixaram até o seu próprio pai, chamado Zebedeu, sobre o barco, consertando as redes, e seguiram a Cristo, seguiram após Cristo, entenderam o chamado. Então a única coisa que nós pregadores, que nós pastores, que nós obreiros devemos fazer é pregar a palavra do Senhor Jesus, porque quem chama as pessoas à salvação, quem agrega as pessoas à igreja para herdar a salvação, é o próprio Deus. Está entendendo? Quem chama é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for observar, a Bíblia diz em Mateus capítulo número 28, versículo número 20, dizendo: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou ide por todas as nações, fazendo-os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o papel, louvado seja Deus, de chamar não é nosso. O papel de chamar é do Pai, é do próprio Cristo, é do próprio Espírito Santo. O único papel nosso é de abrir a nossa boca e pregar a palavra e anunciar a palavra. Tem pessoas que acham que somos nós que vamos salvar as almas, que vamos fazê-las se agregar à igreja. Não, esse papel não é nosso, não é nosso. O papel é do Espírito Santo. Observe aqui, algumas pessoas têm um testemunho para dar sobre a sua convenção. A sua convenção, como é do irmão Joãozinho, foi numa calçada. A minha convenção foi porque um irmão, amigo meu, que a mãe era crente e ele era crente, e eu estudava na mesma sala, me fez um convite, e eu fui para a igreja. Chegando na igreja, nunca mais saí. Estou até hoje para a glória de Deus Pai. Então, quem chama é o Espírito Santo, mas tem que ter alguém para estar pregando, para que o Espírito Santo se revele a nós pecadores, discutindo a nós a verdade que está escrita dentro da palavra de Deus.
Cristo. Às vezes basta tão somente uma simples palavra e vai mudar o entendimento, vai mudar o pensamento, vai mudar, louvado seja Deus, a consciência da pessoa. Então, o papel de todos nós que já aceitamos a Cristo é de pregar a palavra do Senhor. Pois bem, a Bíblia diz que é Deus que vai agregar à igreja aqueles que hão de herdar a salvação. Leia por favor comigo João capítulo de número 6, louvado seja Deus. João capítulo de número 6, versículo de número 44. Você vai ver que o que estou falando é a pura verdade. João capítulo 6, versículo de número 44. Jesus é quem prega a palavra, mas quem envia as pessoas até Cristo é o próprio Deus. Elas não vêm de si mesma, ela não vem de si próprio, ela não vem, louvado seja Deus, pelo seu próprio caráter, pela sua própria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade. Elas ouvem a pregação da palavra, mas quem envia essas pessoas a Cristo é o próprio Deus. Quem é Deus? É o Pai, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que envia essas pessoas para Cristo. Está escrito em João capítulo 6, versículo de número 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem nos trouxe até a presença de Cristo foi o próprio Deus, está entendendo? Foi o próprio Pai, louvado seja Deus. Não foi porque você estava naquele dia de angústia, não foi porque você estava sofrendo, não foi porque você estava enfermo, não foi porque o médico lhe desenganou, não. Foi o próprio Cristo que lhe trouxe até o Pai. A circunstância que você estava enfrentando, louvado seja Deus, era algo diante dos olhos de Deus irrisório. A única coisa que Deus queria era lhe trazer até a sua presença. Se você for observar, ainda em João capítulo de número 6, versículo de número 65, vai dizer: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o por meu Pai lhe não for concedido. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. O que é que eu entendo aqui? É o Pai que te desamarra, é o Pai que lhe solta, é o Pai que lhe desprende das garras de Satanás. Não é você próprio, não é de você próprio esse negócio desse soltar, desse desamarrar. Não, não. O Pai se aproveita da instrumentalidade, da pregação da sua palavra, para que assim ele possa se revelar ao mundo pecador, aquele que está preso, aquele que está amarrado por Satanás. Se você for observar, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Não tem, Senhor, ninguém sobre a face da terra que abra a boca para dizer: não, eu vim de mim mesmo para a igreja, eu vim, louvado seja Deus, pela minha própria vontade, como se você estivesse acima de algum tipo de poder. Se você veio à igreja, se você veio à casa do Pai, se você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, é porque o Pai lhe trouxe, é porque o Pai lhe enviou. Deus não precisa da ajuda de ninguém, de Senhor ninguém, para salvar a pessoa. Ele
Cristo. Atos capítulo de número 2, versículo de número 14 até o versículo de número 36 vai dizer: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonho. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Varões israelitas, escutai as palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado. Aqui ele começa a pregar de Jesus, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós crucificaste e mataste pela mão dos injustos, a qual Deus ressuscitou solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse erguida por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne, louvado seja Deus, há de repousar em esperança, por não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quiseste-me conhecer dos caminhos da vida, com a tua face me enchera de gozo de júbilo. Varões, irmão, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sabendo pois ele, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunha, de sorte que exaltado pela bênção de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, oh glória. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que a única coisa nós, pregadores da palavra, temos que fazer é pregar a palavra aos ouvidos das pessoas. Você sabe o que foi que aconteceu quando ele estava pregando Pedro? A Bíblia vai dizer no versículo 37: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Observe que alguns estavam zombando, dizendo que os apóstolos estavam embriagados, estavam cheios de mosto, mas Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, dizendo: eles não estão embriagados, mas isso aqui é a promessa de Joel, que está se cumprindo diante de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perguntam
Cristo, o Nazareno, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, a todos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então é Deus que chama, irmão Joãozinho, é Deus que chama, Deus é que vai chamar. A única coisa que eu tenho que fazer é o que Pedro fez: abrir a boca para pregar a palavra do Senhor Jesus. Antigamente nós saíamos de casa em casa, de rua em rua, de hospital a hospital, era assim ou não era? Falando de Cristo, entregando um folheto. Às vezes nós nem acreditávamos que aquela alma que recebeu o folheto ouviu falar de Jesus, ela viria para a igreja. Mas quando está acontecendo o culto, percebemos a pessoa que nós entregamos o folheto entrando na igreja. Louvado seja Deus, todo não levantando a mão para aceitar a Cristo. Sabe por quê? Porque a promessa diz respeito a essa pessoa, não só ela, mas os seus filhos, a todos quantos estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem chama é Deus, quem chama é Deus. Se tem alguém da sua família que não é crente, Jesus está chamando, Jesus vai chamar. Não pare de pregar, não pare de pregar. Louvado seja Deus. O papel de todo pastor, de todo obreiro, de todo pregador, de todo missionário, de todo crente batizado com o Espírito Santo nas águas, ou até mesmo novo convertido, o papel é pregar, o papel é sair semeando a boa semente, sai semeando a boa semente, aonde a semente do Evangelho cair. Louvado seja Deus, tenha certeza que Deus tratará no céu chamando o nome dessa pessoa. Oh glória, levanta a sua mão, profetiza sobre a sua casa. Profetiza a salvação na sua casa. O Pai vai chamar os seus, o Pai vai chamar os seus. Louvado seja Deus. Eu me lembro de Raabe, quando recebeu a sentença dizendo: olha, tu vai colocar o fio de escarlata na janela, mas toda a tua família tem que estar dentro da tua casa, porque se tiver alguém fora, o sangue deles caia sobre a sua cabeça, mas se tiverem todos dentro da tua casa e algum deles morreu, o sangue deles caia sobre a nossa cabeça. Quem foi que trabalhou para a família de Raabe entrar dentro da casa dela? Foi o próprio pai, porque ela chamava e o pai convencia o coração do povo. O povo entendia o que ela estava falando, então entendendo veio para dentro de casa e nenhum deles pereceu. Levanta a mão. Ninguém da sua família vai perecer. Ninguém da minha família vai se perder, ninguém da sua família vai se perder. Profetiza a salvação da sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem chama é Deus, quem chama é Deus. A minha oração é: aleluia, chama Deus aqueles que hão de herdar a salvação. Chama Deus aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia vai dizer ainda no versículo 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. Você prega a palavra, vai ter pessoas com o coração endurecido, mas vai ter pessoa que vai deixar o Espírito Santo falar ao coração deles. Eles vão atender o chamado de Deus, vão abandonar as trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Cristo. A Bíblia vai dizer ainda em Atos capítulo número 4, versículo de número 1 até o versículo 4, vai dizer: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse a Jesus a ressurreição dos mortos. E anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles se incluíram
Sabe por quê? Porque os apóstolos estavam pregando, os apóstolos estavam pregando a ressurreição em Jesus. Louvado seja Deus, que tinha ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam anunciando a Jesus e a ressurreição dos mortos. O diabo não quer que você pregue, porque ele sabe que quando você está pregando, Deus vai se utilizar da sua instrumentalidade, da palavra de verdade que está saindo da sua boca, para que as pessoas venham a Cristo. No versículo 3 vai dizendo: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Mas no versículo 4 vai dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Se não tiver pregando a palavra, as pessoas não vão crer. Como crerão? Louvado seja Deus, se não há quem pregue, se não há quem fale. Como crerão em alguém que nunca ouviram falar? É o papel da igreja de falar de Jesus, de anunciar a Cristo e falar da ressurreição de mortos na pessoa perdida de Cristo. Isso vai quebrando o mal, e as pessoas vão sendo libertadas para a glória do Todo-Poderoso. Em Atos capítulo 5, versículo número 14, vai dizer: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. É nós pregando e o Senhor chamando, é nós pregando e o Senhor chamando, é nós pregando e o Senhor chamando. É o Senhor que chama, é o Senhor que chama, é Ele que te chama, é Ele que me chama, é Ele que nos chama. Louvado seja Deus. É por isso que eu sempre digo, aleluia, que isso aqui não é obra de homem, a igreja não é de homem algum, a obra é do Pai, a obra é de Deus. Se fosse para eu vir de Santa Luz para fazer a minha obra, eu tenho uma certeza que eu já tinha voltado, mas eu não vim fazer a minha obra, eu vim fazer a obra do Pai, eu vim pregar a sua palavra, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Para encerrar, Atos capítulo 6, versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé, e crescia a palavra de Deus. Irmãos, escuta isso aqui: e crescia a palavra de Deus. Você sabe o que é dizer e crescia a palavra de Deus? E crescia o número de pregação. Não é só eu que tenho que pregar, é toda a igreja que tem que pregar. Você tem que pregar a palavra de Deus. Se eu estou pregando e você está sendo impactado por essa palavra, você precisa também pregar, falar na escola, no trabalho, na rua, no mercado, aonde você chegar. E crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus só cresce se